de agora vamos gravar, né? Estamos gravando a aula de hoje vai ser um pouquinho menor por conta desse pequeno atraso aí, né? Mas hoje a gente vai entrar num ponto extremamente relevante, um ponto que a gente vai usar muito o direito penal, né? Principalmente os crimes sexuais. E nós vamos ver como a medicina legal empresta, né, os seus conhecimentos para a solução, né, desses uh, crimes, crimes contra a dignidade sexual. Né? Obviamente que existem crimes sexuais que não deixam vestígios, né? Mas outros deixam vestígios, principalmente os que deixam vestígios, porque serão submetidos a exames de corpo de delito, né? E outras coisas. Né? Bom, enfim, por questões, né, óbvias, né? Nessa parte da matéria, né, não vai ter tantas imagens quanto nas outras, né? Mas a gente vai trabalhar é, com as informações e os elementos que nós precisamos para poder conhecer essa parte da medicina legal chamada sexologia forense ou sexologia criminal. O que é isso? Sexologia criminal, também chamada de sexologia forense, é a parte da medicina legal que trata das questões médico-biológicas e periciais ligadas aos delitos contra a dignidade e a liberdade sexual. Tá? Recordando um pouquinho aqui do direito penal, né? Nós temos o estupro de vulnerável, a importunação sexual, a posse sexual mediante fraude, né? São crimes, a exploração da prostituição, né? São crimes que envolvem a questão da sexologia, né? O sexo ligado à dignidade sexual. Que é a dignidade sexual? A dignidade sexual ela existe justamente quando da liberdade que a pessoa tem de escolher o parceiro sexual, né? Não só escolher o parceiro sexual, mas consentir ou não na relação sexual, né, ou atos libidinosos com a pessoa por ele escolhida, né? Ou as pessoas. Né? Então, a dignidade está justamente na autodeterminação, né? Na autodeterminação que a pessoa tem sobre fazer as escolhas referentes à vida sexual. Né? A OMS definiu violência sexual como uso intencional da força ou do poder físico, de fato, ou como ameaça contra uma pessoa ou um grupo ou comunidade que cause ou tenha possibilidade de causar lesões, mortes, danos psicológicos, transtornos do desenvolvimento ou privações. Veja, a OMS. Mas nós, no direito penal, nós não vemos os crimes sexuais somente onde existe violência ou grave ameaça. Por exemplo, o estupro de vulnerável, né? Onde o maior de 18 anos mantém uma relação sexual com o menor de 14 anos, ainda que seja consentido, será crime de estupro. Né? E a vítima será objeto de exame pericial. E nesse momento haverá o quê? Haverá o emprego dos elementos da medicina legal para auxiliar o caso penal. Né? Eu coloquei aqui embaixo, cifra negra do direito penal. Os crimes sexuais, eles representam uma grande parte da cifra negra do direito penal. Vocês já ouviram essa expressão, cifra negra do direito penal? Já ouviram essa expressão em algum lugar? Não. O que é cifra negra? São aqueles crimes que ficam na impunidade porque não chegam sequer ao conhecimento das autoridades responsáveis pela persecução crimes. Então você tem que uma cifra negra, ou seja, você tem vários crimes que vão ficar na impunidade porque não chegam sequer ao conhecimento das autoridades.
Então, você, por exemplo, hoje não tem como saber, no que diz respeito aos crimes sexuais, se a cifra negra é até mesmo maior do que os crimes que são punidos nessa seara. Porque, em muitos dos casos, a vítima não relata. Por medo, por timidez, por vergonha, não é? E até, às vezes, por desconhecimento da lei. Por exemplo, um marido violento mantém a relação sexual com a mulher contra a vontade dela. E ela, mesmo contra a vontade, ela acaba aceitando. Por quê? Porque ela acha que, por ser mulher, ela é obrigada àquilo, né? Ou então, mesmo sabendo que ela não é obrigada, às vezes também ela fica naquela: eu não vou relatar isso porque meu marido vai ser preso e aí os filhos, eu vou ficar sozinha, como é que eu vou criar meus filhos? Aí ela guarda aquela situação, né? Então, assim, menor de 14 anos, né? Quantos casos, por exemplo, ficam na zona do desconhecimento? Crimes que só vão ser descobertos muito tempo depois, quando a vítima, num divã, de um psiquiatra, de um psicólogo, abre a boca e fala, né? Então, assim, aqui é uma seara, é um toque sensível, uma pedra de toque do direito penal, né? E, obviamente, tudo que envolve sexo, né, envolve muito tabu, né? Tudo que envolve sexo tem muito tabu, tem muito é, 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 tem muitas questões, né, que as pessoas não querem entrar. A própria educação sexual, não é? Ela ainda não tem uma contextualização, uma eficiência como deveria ser. Por exemplo, no meu entendimento, eu acho que a educação sexual tinha que ser nas escolas. Eu acho, né? Eu não gostaria que a minha filha, eu gostaria que ela tivesse conhecimento das coisas relativas ao sexo por uma pessoa capacitada para ensinar, e não com um sujeito maldoso, né, com uma raposa dessas que andam pela rua. Então, assim, eu entendo que a educação sexual deve entrar, né, definitivamente, no contexto da formação e da educação das pessoas. Isso aí vai evitar quebrar esse tabu. A partir do momento que isso deixa de ser tabu, né, as vítimas desse crime delatam com mais facilidade, chegam em casa falando: fulano fez isso, fulano me encostou, fulano fez isso, fulano fez isso. Quando o tema deixa de ser tabu, né? Essa educação sexual vai diminuir o número de gravidez indesejada na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, assim, mas isso é um longo caminho, é uma longa discussão, tá? Então, com relação aos crimes, nós vamos falar agora dos objetos periciais, né? Adorei. Aqui, hoje não pode ficar aqui na sala de aula não, tá? Tem que ficar lá fora. Minha filha voltou da escola, falou que fez um desenho para mim. Vou chegar bem perto para vocês. Olha o desenho que ela fez. Um dinossauro Flamengo correndo atrás do negocinho escrito Vasco. Que gracinha! Ela merece o prêmio, né? Merece. Merece, merece. Essa faz uma delícia, né? Essa aqui faz o papai rir de verdade. Olha que maravilha. Adorei. Ai, A coruja não, né? não, nem um pouco, né? Você vê que eu mal falei de filho, já apareceu um. Já tem outro aí voando aí. Já chega em casa pintando 7 aí. Uhum. Outro dia dormi, dei mole, dormi no sofá, acordei com as unhas do pé pintadas. Elas pintaram a unha do meu pé.
pinta um 7 comigo. Bom, mas enfim. Mas é gostoso. Quando Ah, você vê, já passou essa fase. exatamente, eu nem digo. Já fizeram maquiagem na minha cara, já fizeram um montão de penteado maluco. Pinta o 7 comigo aqui, eu nem ligo. Mas vamos lá. Objetivos periciais, ou seja, o perito, aquele que vai se debruçar sobre o caso penal, onde se verificou um crime contra a dignidade sexual. Quais são os objetivos dele? A função do perito, em caso dessa ordem, é descrever minuciosamente as lesões e particularidades, quando existentes, explorando bem as características que ela encerram e respondendo com clareza os quesitos formulados. O perito, ele passa a ser os olhos do juiz. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que foi vítima de um coito anal mediante violência ou grave ameaça, tá? E ela vai ser submetida à perícia por um médico perito. Então, se for um homem vai periciar. Se for uma médica, a mulher vai periciar, obviamente, porque tem que haver esse cuidado, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai descrever. Existem lesões que podem ser pré-existentes. E existem lesões que podem ter acontecido em razão do ato. Né? Então, às vezes, a pessoa tem lá uma fissura, né? Que é uma lesão que aparece muitas vezes, né? Em alguns casos, no ânus. Né? Aquilo não pode ser confundido, por exemplo, com uma lesão provocada por um coito forçado. O perito já tem um desafio a verificar que lesões são pré-existentes e que lesões são aquelas provenientes daquele coito forçado. Né? Algumas lesões também podem já ser existentes em razão de doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, melhor dizendo. Né? E aí o perito pode dizer, não, a lesão que existia é uma lesão em razão de um codiloma, ou de uma sífilis, enfim. Né? E não de um ato de violência. E não é só no órgão sexual propriamente dito. Né? Todo o corpo da vítima inteiro é objeto de perícia. Né? Uma mulher vítima de um estupro, ela vai ter marcas de violência no corpo. Né? Vai ter lesões, vai ter equimoses que vocês já estudaram. Equimoses, possíveis hematomas, né? Estigmas, né? Escoriações. Né? Isso tudo pode aparecer, não é só os órgãos genitais que são objetos das perícias nos crimes contra a dignidade sexual. Né? É muito difícil um crime de estupro que não tenha havido uma luta antes, a menos que, por exemplo, que haja uma ameaça. O sujeito coloca uma arma de fogo, por exemplo, contra a cabeça da vítima e obriga ela a ceder numa conjunção carnal. Né? Não vai ter lesão no corpo, mas certamente no órgão genital vai aparecer lesões. Por quê? Porque nesses casos, né, o corpo da mulher não está preparado para a relação sexual. Né? A mulher não passou pela fase de estímulo, né? Onde o corpo da mulher se prepara para ter a relação sexual. Né? Existe todo o processo de preparação orgânica, a questão da lubrificação, né? A questão até mesmo da expansão, né? Do órgão da mulher para receber, né? O órgão do homem. Quando existe o estímulo, dificilmente vai se verificar uma lesão. Mas, se tem uma lesão provocada por uma penetração forçada, com certeza não teve estímulo. Então, certamente aparecerão lesões que podem ser lesões muito graves. Né? Lesões muito graves. Então, assim, isso tudo é levado em consideração. Olha que universo que tem em torno dessa questão. Né? Cabe, dessa maneira,
descrever minuciosamente as lesões e as particularidades ali encontradas, ajudando a entender o que de insondável e misterioso existe nelas, não só em relação à quantidade e à qualidade do dano, mas também como o modo ou ação pela qual foram produzidas. Queridos, esses crimes sexuais são dificílimos de trabalhar, tanto para o MP, quanto para a defesa, quanto para o juiz. Por quê? Na maioria dos casos, você não tem prova documental. Né? Não tem prova testemunhal. Você pode ter a prova pericial. Mas imagina, por exemplo, se o sujeito coloca uma arma de fogo na vítima e obriga ela, não a conjunção carnal, que é a penetração pênis na vagina, mas a uma felação, obrigando ela a praticar um sexo oral no agressor. Você vai periciar o corpo da mulher e não vai achar nenhuma lesão. Então, a única coisa que a vítima tem é a palavra dela. A única coisa que a palavra da vítima tem, a única coisa que a vítima tem é a palavra dela. A única coisa que o Ministério Público tem é a palavra da vítima. Então, quando é possível um exame pericial, quando tem algum vestígio deixado pelo agente, se torna, assim, de uma relevância enorme. Parece de uma relevância enorme. Tá bom? Como que é feito o trabalho do perito? O perito ele responde a quesitos, são perguntas. Então, o juiz formula quesitos e permite também, tanto que o Ministério Público quanto a defesa formule esses quesitos. E o perito, analisando a vítima, o corpo da vítima, vai responder os quesitos. Aqui tem até alguns quesitos que eu coloquei aqui para vocês. Se há vestígio de ato libidinoso, em caso positivo, especificar. Então, uma vítima de um coito anal ou de um coito vaginal forçado, certamente haverá. Né? Agora, por exemplo, no caso, no exemplo que eu dei, do sujeito que, mediante ameaça, obriga a vítima a praticar uma felação com o agente, não haverá. Né? Então, o trabalho do perito vai ficar mais difícil. Né? 2. Se há vestígios de violência, e no caso afirmativo, qual meio empregado aqui é fundamental. Nos casos que envolvem violência, nos casos que há ameaça, não vai ter. Mas nos casos que envolvem violência, não só as lesões provocadas nos órgãos genitais, mas todo o corpo da vítima. Né? A vítima, por exemplo, pode ter um inchaço no olho, né? E as marcas no órgão genital. Ficou explicado que a vítima tomou um soco e logo em seguida foi estuprada. Né? A vítima falou que foi estuprada com violência, que o sujeito agarrou, que fez isso e tudo. Aí, muito bem, chega o exame pericial, né? Faz o exame pericial e não encontra nenhum sinal de violência. Olha que a palavra da vítima começa a ficar desacreditada. Né? Terceiro, se da violência resultou para a vítima a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou período de vida, ou debilidades permanentes de membros sentido função, aceleração do parto, incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membros sentido função, ou deformidade permanente, aborto. E aí, especificar. Queridos, por que o parágrafo 3º é tão relevante? Quem vai acertar? Qual foi a pergunta? Por que esse quesito terceiro
é tão importante. Porque, queridos, se resultar do estupro lesão grave, o estupro é qualificado. E o que é lesão grave? Lesão grave é aquela que apresenta um desses resultados aqui do parágrafo 3º. A pena já é, era assim, agora vai ser assim. Então, o parágrafo 3º é extremamente importante. Então, por exemplo, vamos imaginar que em razão da violência sofrida, a pessoa ficou mais de 30 dias sem poder trabalhar. Já temos um estupro qualificado pela lesão grave. Né? Parágrafo 4º, se a vítima é alienada ou débil mental. Por que é importante o perito responder esse quesito? Porque, ainda que haja consentimento na relação sexual, né? Ainda que haja consentimento na relação sexual, ainda que haja, não é, aceitação, se a vítima for alienada ou débil mental, nós temos o estupro de vulnerável. Esse consentimento é o quê? Ineficaz. Tá? Parágrafo 5º. Se houve outro meio que tenha impedido ou dificultado a livre manifestação da vontade da vítima, em caso positivo, especificar. Tá? Aí, queridos, pode acontecer diversas formas. Às vezes não foi o ato de violência dele, mas de repente, né, a pessoa estava alcoolizada quando o sujeito praticou a conjunção carnal, ou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, né? Ou a pessoa estava em possibilidade de reagir, por exemplo, não sei, estava em meio de um acidente, preso às ferragens, né? Então, assim, isso é muito relevante também especificar essa questão. Né? Às vezes não tem marcas de violência, mas por quê? Porque a vítima estava dopada. Né? E aí o perito vai ter como responder isso. Né? Talvez o que o perito tenha no momento seja somente a palavra da vítima, mas nada impede dele pedir um exame de sangue, por exemplo, para verificar. Não é? Então, o exame toxicológico para verificar se ela sofreu alguma ação de alguma droga, alguma toxina, que tirou a consciência dela. Né? Gente, tem um microfone aberto aí, tá? A gente está ouvindo a conversa aqui. Aí vamos lá. Seguindo aqui. Próximo slide. Olha, nós temos que fazer algumas considerações. Quando o Código Penal fala em conjunção carnal, ele está querendo chamar de conjunção carnal, ele chama de conjunção carnal o quê? A penetração pênis-vagina, né? Que é a penetração natural e comum de uma relação sexual entre homem e mulher. Qualquer outro tipo de penetração, um coito anal ou um coito oral, por exemplo, vai ser chamado pelo direito penal de ato libidinoso diverso, né, da conjunção carnal. Então, conjunção carnal, penetração pênis-vagina. E aí, existem alguns quesitos que são específicos para este caso. Aqui tem alguns. Tá? Se houve conjunção carnal, então o perito poderá analisar, no caso, a vagina, né, para verificar se houve conjunção carnal. Né? Há quanto tempo ocorreu essa conjunção? Né? Se houve violência, se há sinais de violência. Né? Obviamente que, como eu disse a vocês, numa relação sexual não consentida haverá lesões e lesões graves por conta de que o corpo da mulher não estará preparado para a relação sexual. Né? Qual o meio empregado para a violência? Aí amarrou, deu socos, né? Segurou, travou, asfixiou. Né? Novamente, se a lesão foi grave,
se a vítima é alienada ou débil mental, se houve outra causa que impossibilitasse a vítima a oferecer denúncia. Ricardo, mas o perito, se não houve violência, por exemplo, né? Vamos imaginar que teve uma relação sexual normal. O perito tem como saber? Tem. Às vezes, o perito ainda pode colher na vítima, né, restos de sêmen. Nós vamos ver, né, a presença de sêmen no interior da mulher, né, marcas na própria mucosa. Tá? Então, assim, é possível ver. A gente tem um caminho longo ainda dessa matéria para, para chegar a essas respostas. Tá bom? Protocolo para perícia de agressão sexual. Olha, protocolo. O que é protocolo? É o caminho pelo qual o perito deve seguir. Tá? A perícia não é, senta aí, meu filho, mostra aí o que aconteceu, conta aí. Tem todo um protocolo que deve ser seguido. Então, o local onde se deu a agressão sexual deve ser inteiramente preservado e protegido. Então, começa pelo local do crime. Né? Aqui nós estamos falando primeiro da perícia do local. O local não pode ser modificado. Um local que teve briga, que teve agressão, empurra daqui, empurra de lá, caiu, marca de sangue. Esse local tem que ser isolado. A polícia isola até a chegada dos peritos. Os peritos vão fazer o quê? Eles vão ver e vão descrever nos autos aqueles elementos ali. Então, ele vai verificar digitais, vai verificar sangue, presença de sangue, tá? Sinais de violência no local. Tá? B. Descrição do ambiente, das alterações deles encontradas deve ser minuciosa. Então, assim, tinha vidro quebrado. Né? Ricardo, aqui a pista fala que encontrou garrafa de vidro quebrada. O autor pode ter cortes. Né? Então, já é uma forma de indicar o suposto autor. Né? A vítima fala, quebrei uma garrafa de cerveja na cabeça dele. A vítima, o autor, com certeza tem cortes, é uma pessoa que apresenta cortes na cabeça, já são sinais indicativos. Né? Procurar objetos pessoais da vítima, do agressor, incluindo peças íntimas, pontas de cigarro, etc. Isso é muito importante, porque é quase que uma assinatura do autor do crime. Eu estive aqui, né? No meio daquela rebenta um relógio, o relógio cai no chão, um cordão, brinco. Né? Isso é como se fosse achar algum objeto do autor no local do crime, é quase uma assinatura dele. Né? Procurar manchas e outros elementos biológicos. Às vezes você tem manchas de esperma no chão, de sangue, saliva, né? Que aí, obviamente, vai entrar no que a gente chama de cadeia de custódia, ou seja, aqueles objetos que são encontrados são armazenados e protegidos para o quê? Exames de DNA, né? Para verificar se é compatível com o DNA do investigado ou da vítima. Tá? O exame da vítima. Bom, primeiro nós falamos do protocolo do exame do local. Né? E agora é o protocolo do exame da vítima. Identificação, nome, idade, sexo, profissão, residência, histórico. Depois que o perito pega os dados pessoais dela, agora ele vai fazer um histórico, informes da vítima, com a sua própria linguagem sobre hora, local, condições, fatos mais específicos. Então, ele está ali o quê? Colhendo um histórico. Eu saí de casa,
entrei no carro, fui para tal lugar, parei em tal lugar, senti uma mão puxou e tal, e aí vai. Ou então, né, nos casos de estupro marital, né, a vítima vai lá explicando que casou com ele há tanto tempo, que durante todo esse tempo foi agredida de várias formas, né? Ou seja, o histórico é muito importante para chegar àquilo que é que até chegar ao fato, né? O histórico é como se fosse uma contextualização, né? Exame subjetivo, condições físicas e psicológicas da vítima. Bom, o perito ele vai colocar, por exemplo, a vítima demonstrou muita ansiedade, muito nervosismo, visivelmente abalada, né? Olha, os exemplos que eu tenho dado aqui são sempre de vítima mulher. O homem também é vítima desse crime, né? Só que dentro de uma escala de realidade, a maioria dos casos o homem pratica esse crime contra a mulher, a grande maioria. Esse crime é de uma gravidade tão grande que eu vivenciei um caso, na época eu era policial civil, que a, a menina, ela tomava de 15 a 20 banhos por dia, lavava a mão toda hora, roupa de cama ela vivia trocando, limpando, lavando, ela passava o dia inteiro tomando banho, se lavando, né? E a mãe sabia por quê. Por que aconteceu isso com minha filha, meu Deus? O que houve com a minha filha? Por que isso desenvolveu? É óbvio que ela foi procurar ajuda. Conversou com o psiquiatra conversou com ela e descobriu que ela tinha sido vítima de um estupro. E ele falou: esse transtorno é comum em vítimas de estupro, porque na mente dela é como se ela tivesse no corpo ainda o cheiro do suor do agressor, ou se o esperma do agressor ainda está nela. Tá? Então, para você ter ideia, a pele dela ela estava perdendo as digitais, de tanto lavar, esfregar, passar sabão, lavar, esfregar, passar sabão na mão, no corpo, tomando banho, tomando banho, tomando banho, tomando banho, tomando banho. Né? Porque é uma reação comum da vítima. Aí você vê um cidadão dizendo que a vítima do estupro que engravida não pode fazer um aborto. Eu vejo uma pessoa falando isso, eu perdoo, porque ele não tem conhecimento nenhum da vida, ele nem sabe o que está falando. Ele não sabe o que é uma vítima de estupro. Nunca viu, nunca nem conversou com uma vítima de estupro. Aí ele fala, abre a boca para vomitar besteira. A criança não tem culpa do homem ter estuprado ela. Imagina se essa menina que desenvolve esse toque descobre que está grávida. Se só de lembrar a possibilidade de ainda ter cheiro de suor nela, sêmen nela, ela desenvolveu esse toque. Imagina se ela descobre que está grávida. Essa menina ia morrer. Então, assim, quem fala isso, a gente até perdoa, porque a gente vê que é um ignorante. Né? E não tem conhecimento. Ignorante não é no sentido de imbecilidade, não é ignorante no sentido de ignorar a realidade, não conhecer a realidade. Nunca bateu de frente, né? Nunca olhou olho a olho o problema. Né? Porque certamente, se conhecesse esses detalhes, não pensaria dessa forma. Né? Então, uma questão muito interessante esse aspecto subjetivo da vítima. Tá? Exame objetivo genérico, aspecto geral da vítima, lesões e alterações corporais
sugestivas de violência. Aqui, marcas de violência durante todo o corpo são relatadas no exame pericial. E, por fim, o exame objetivo específico é aquele realizado no órgão genital, tá? Que sofreu a violência. Tá? No caso, é mais comum, né? Na vagina ou no ânus. E aí vai se relatar as feridas que ali foram encontradas. Né? E aí tem uma série de comprovações. Imagina, por exemplo, né, no caso de rompimento de ímã, porque por questão do aborto, né, meu Deus, do estupro, ocorreu rompimento imenal. Né? Aí fica fácil saber, comprovar que houve a conjunção carnal, porque o rompimento do ímã comprova, e pela cicatrização do ímã dá para saber se essa conjunção é antiga ou recente. Né? É uma hipótese. Né? A colheita de esperma, né, na vagina, né? As fissuras, né, das pregas anais, né? Também é um rompimento das pregas anais, também no caso do coito anal. Né? São marcas dessa violência e que o perito ele deve relatar isso, inclusive fazendo distinção em possíveis lesões pré-existentes. Né? De repente a pessoa já tinha uma ferida pré-existente, né, na vagina ou no ânus, que não foram originadas em razão daquilo que ela diz ter sido uma violência sexual. E o perito vai olhar e falar assim, não, isso aqui não é uma marca de violência sexual, isso aqui é uma, sei lá, vai falar lá que de repente qual é o tipo de lesão, qual é o tipo de doença que gera aquele tipo de lesão. Pode ser uma doença, uma doença venérea, né? Pode ser, por exemplo, no caso do ânus, né, uma hemorroida que gera um tipo de lesão, uma fissura que muitas das vezes é normal, uma fissura aparecer, que não é marca de violência, tá? A ruptura do ímen, né? Cortes, escoriações na vagina pelo fato da ausência de lubrificação. Né? Tudo isso são sinais que indicam a violência nos órgãos sexuais. Tá bom? Gente, eu nem estou parando para perguntar se tem dúvida. E nem estou vendo o chat. Peço até desculpa para vocês. A Mariana falou que ó, gera um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Essa questão de lavar até ferir a pele, ferir mesmo. O troço era a absurda questão. Né? E a gente até, na época, eu trabalhei na antiga Polícia Civil, não nessa nova de delegacia legal. A Polícia Civil que eu trabalhei, que batia na máquina, Hamilton. Né? A gente, no dia que foi ouvir essa menina, nós pedimos uma escrivã, uma mulher ouvir ela, obviamente. Né? Até com muito custo consegui conversar com ela, tadinha, e contar tudo o que aconteceu. É um crime horrível. É um crime horrível que, no meu entendimento, deveria ter uma pena até maior do que a que tem. Acho que a pena poderia ser maior. Vamos lá. Protocolo para perícia de agressão sexual. Como, como, quais são os parâmetros, né, que deve seguir o perito quando da perícia de uma agressão sexual? No caso de coito vaginal, exame dos genitais externos, coleta de pelos pubianos e amostras de sêmen sobre a vulva, períneo e margem do ânus. Queridos, órgãos genitais externos, né? No caso, falando da vagina, né?
nós temos a parte externa da vagina e a parte interna. Tá? Normalmente, a parte externa é o primeiro contato de agressão, aparece ali, né? Nos grandes lábios, na vulva, né? Ela se mostra muitas das vezes inchada, né? Com sangramentos. Né? Então, esses sinais externos, né? Aqueles que você não precisa fazer um exame mais aprofundado, um exame clínico, o próprio olhar, já você já nota. Né? Coleta de pelos pubianos. Por que pelos pubianos? Às vezes você pode encontrar pelos pubianos do homem ainda na mulher, certo? Ou seja, você pode ter pelos ali, né, soltos, que são do agressor e não da mulher. E da mulher é importante porque muitas das vezes você pode encontrar também, por exemplo, numa busca e apreensão de uma residência, onde você pega a roupa que o sujeito estava usando e lá vai ter pelos que são compatíveis com os pelos da vítima. Então, através dos pelos pubianos, você pode chegar à autoria. Amostras de sêmen sob a pele, vulva, períneo e margem do ânus, ou seja, aquela região entre a vagina e o ânus, né? Muitas das vezes ali há um corrimento, né? Escorre, e às vezes ainda fica alguma coisa naquela região. Tá? Procura de lesões dos genitais externos, uso do espéculo nos exames para evidenciar lesões vaginais e coleta de amostras de material biológico, lavado vaginal com soro fisiológico estéril e coleta desse material. Uso do colposcópio para melhor visualização de possíveis lesões no ímã, levando em conta a existência de rupturas com descrições de suas características, como número, local, idade, etc. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse lavado vaginal, né, espirra o soro, depois colhe aquele soro, porque aquele soro vai retirar, né, restos de substâncias que podem ser encontradas ali. Né? Saliva, esperma. Né? Então, podem ser encontrados ali. Tá? Uma outra questão também diz aqui com relação à ruptura com descrição de suas características, no caso do ímã. Né? Se houver ruptura imenal, tem que haver a descrição dessa ruptura. Como número? Por que número? Da onde que tirou esse número aqui? Né? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês pegarem um laudo de rompimento imenal, um laudo pericial, que aponta, né, o rompimento imenal, você pode verificar assim que o rompimento do ímen se deu às 15 horas. Né? Como assim 15 horas, Ricardo? O perito ele sabe exatamente o horário que o ímen se rompeu? Não, não é o horário que o ímen se rompeu. Mas se você pegar as 15 horas do relógio, imagina a posição do ponteiro do relógio no caso de 15 horas. Né? Fica um ponteiro no 12 e o outro ponteiro no 3. Você formou ali, então, um quadrante entre esses dois ponteiros. É nesse local, é nesse quadrante que ocorreu a lesão imenal. Ali que aconteceu o quê? O rompimento do ímã. Então, não é o local, não é o horário, ou seja, quando aconteceu, é o local. Tá? Então, muitas vezes as pessoas não entendem o laudo pericial por conta dessa questão. Tá? Já nos casos de coito anal, estudo das lesões locais como equimoses, sufusões, rupturas, esgarçamentos
das paredes anorretais e perineais, estado do tônus do ânus, coleta de pelos e amostras de sêmen, coleta de material biológico, como sangue, saliva, do agressor, para identificação pelos testes de DNA. Então, aqui, não é, a anatomia do ânus é totalmente diferente. Né? Ali existe uma musculatura, e essa musculatura ela tem um tônus. Né? Ele normalmente está sempre contraído. Né? Porém, uma penetração forçada ali altera esse tônus muscular do ânus, né? Formando, inclusive, essas rupturas. Né? Essas rupturas que são lesões muito características. Né? Que o perito ele olha, ele já percebe logo que aquilo ali não é uma, um outro tipo de, por exemplo, uma hemorroida ou uma fissura anal. Né? A ruptura ou esgarçamento é próprio de uma força realizada de fora para dentro, né? Que vai forçar essa musculatura, causando lesões. Né? O coito oral. O coito oral já é um pouco mais difícil, porque o estudo das lesões labiais e linguais. Normalmente, isso tem sempre se verifica nesses casos. Coleta de amostras de material biológico no lavado da cavidade oral com um soro fisiológico estéril. Isso aí somente se for recente. Né? Se passado muito tempo, esse material será perdido. Né? A presença de sêmen, né? Ou saliva também, né? Ou até mesmo sangue. Né? Porém, se não for muito recente, vai se perder. O coito oral é muito difícil de constatar pericialmente. Né? Introdução de objetos. O estupro também pode consistir não na penetração do pênis, mas também objetos. Né? Não só objetos materiais, como dedos também, mão. Né? Então, pesquisa de possíveis lesões traumáticas e possíveis componentes do objeto usado na penetração. Então, as lesões traumáticas indicam que houve uma penetração. E a presença de componentes desse objeto utilizado apontam qual foi o objeto propriamente dito. Né? Então, por exemplo, você encontra uma farpa. Né? Verifique então que o objeto poderia ser um objeto de madeira. Né? É um exemplo, né, do que pode ser encontrado lá. Olha, o exame das vestes da vítima na procura de sangue e sêmen para identificar o autor. Cara, é fundamental esse exame das vestes da vítima na procura de sangue e sêmen para identificar o autor. Tá? É muito comum nos casos de estupro, onde há resistência, né, que ambos saiam feridos. E aí, nesse caso, a vítima pode ter na sua roupa também sangue. Ou então, no momento da ejaculação, não é, ter caído sêmen na roupa da vítima. Tá bom? Protocolo para perícia de agressão sexual. Agora, exame no agressor. O agressor também é examinado. E o exame do agressor é muito importante. Tá? Até mesmo para identificar as mentiras. Vocês vão ver. Anotação cuidadosa das características para facilitar a sua identidade. Até aí, nada de novo. Tem que identificar a pessoa que eu estou examinando. Exame das vestes na procura de sinais de luta, sinais da vítima. Você
pode ter sangue da vítima, óbvio, né? Sinais de identificação do local dos fatos. Imagina se o caso foi numa oficina, a roupa pode estar suja de graxa, né? Ou se foi numa cozinha, pode ter resto de comida que caiu, né? Enfim. Procura de sinais que possam vincular os fatos. Sinais do coito, sinais de defesa, sinais ligados ao local dos fatos, sinais da vítima, como material biológico, tipo de sangue, fezes, secreção menstrual, etc. Queridos, é como se eu estivesse procurando no agressor a vítima. É como se eu estivesse procurando no agressor a vítima. Quanto mais rápido ele for examinado, ele for preso, ele for examinado, mais fácil será essa identificação. Por exemplo, embaixo da unha dele pode ter restos de pele arrancadas da vítima no momento em que ele estava o quê? Segurando. Né? Se a vítima, por exemplo, estava no seu período menstrual, ele pode não, terá sangue dela nos órgãos ou nas roupas dele. Né? Que mais? Ou seja, você vai procurar a vítima nele. Só um minutinho. Eu não escuto mais áudio nenhum. Alguém mais? Eu pedi, por favor, espera só um pouquinho que eu estou resolvendo um negócio Ah, aqui não, rapidinho. desculpa. Desculpa, professor. Desculpa, pessoal, estava falando aqui com a minha esposa aqui rapidinho. Vamos lá, então. Né? Então, é como se você estivesse procurando a vítima no corpo do autor do crime. Né? Isso é um trabalho muito meticuloso. Né? Isso é um trabalho muito meticuloso. A polícia norte-americana, então, é aparelhada até os dentes para isso. Uma coisa incrível. A polícia norte-americana é, assim, aparelhada até os dentes nessa matéria. Tá? Coleta de material subunguenal. É o subunguenal que fica embaixo da unha, que eu falei para vocês. Coleta de pelos e material biológico na região pubiana. Como eu já expliquei para vocês lá atrás, você pode encontrar pelos da vítima no sujeito. Né? Busca de lesões traumáticas dos órgãos genitais, de doenças venéreas e alterações que possam identificar o agressor pela vítima. Queridos, imagina se no exame do agressor se constata que ele tinha uma doença sexual, por exemplo, sífilis, que é altamente contagiosa. E aí a vítima também com sífilis. Ou ele transmitiu para ela, ou ela transmitiu para ele. Uma coisa é praticamente certa. Eles tiveram contato. Concorda? Então, olha, eu vou procurar aqui
indicações que ligam um autor à vítima, né? Busca de lesões traumáticas nos órgãos genitais. O agressor também se machuca, né? O agressor também pode se machucar, forçando, não é, um coito anal, por exemplo, ou um coito vaginal sem a devida lubrificação, ele também vai se machucar, né? Então, assim, fica muito difícil ver uma situação onde a vítima não se machuca, a vítima se machuca e ele não, né? Ah, Ricardo, mas se ele usou um preservativo? Olha, é até possível, mas é raro, né? Porque não há esse tempo todo, né? Vou brigar com a vítima e ao mesmo tempo colocar um preservativo. Normalmente ele se machuca também. E esses machucados, né, unem um ao outro. Tá? A avaliação psiquiátrica do agressor, é claro. Mas aqui, essa avaliação psiquiátrica, eu vou discordar um pouco do autor aqui, porque no caso, né, se houver sinais de doença mental, ele é submetido a um incidente de sanidade mental, onde vai se verificar de fato se ele é doente mental, isso será através do incidente de sanidade mental. Temos uma pergunta aqui. Possivelmente quem infectou está na fase secundária ou terciária da sífilis e que foi contaminado vai apresentar a fase 1, teoricamente, sim, perfeitamente. Tem os estágios evolutivos da doença, né? Em que pese, para unir um ao outro, só o fato dos dois estarem com a doença já é suficiente. Mas, se eu conseguir identificar essa questão que você colocou aí, melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Porque se eu verificar que ele transmitiu para a vítima, pode ser que isso pode gerar, né, um estupro qualificado pela lesão corporal grave, se essa doença causou uma lesão grave. Então, acho extremamente relevante esse ponto que a Mariana trouxe aí. Se você conseguir demonstrar nesse sentido que a vítima foi contaminada, aí nós já podemos começar a vislumbrar o que é um estupro qualificado para uma lesão grave, talvez. Né? Doença venérea, essas doenças venéreas, não é coisinha boba não, viu? Causam feridas horríveis. Professor, me dá uma. Posso comentar uma coisa da minha área? Claro. Então, as primeiras manifestações que acontecem dessas doenças, HPV, herpes, hepatite, HIV, sífilis, elas aparecem na boca. Então, assim, de repente, para poder ter um laudo mais específico, não só o médico faria os exames, né? Os exames dessa vítima, né, de estupro, como um dentista faria na questão oral, nas manifestações bucais. E eu percebo, em geral, isso não é feito. Entendi. Vai ter os exames laboratoriais, vai ter os exames físicos, mas existem as manifestações bucais que muitas vezes elas passam despercebidos. Passa despercebido, na verdade. Esse detalhe é um detalhe relevante demais. A gente tem muito caso, porque assim, eu acho que o SUS, eu trabalho no SUS, eu vou dizer na minha cidade, né? Eu não sei outras cidades, mas assim, a gente tem visto um aumento infelizmente, um aumento de abusos, inclusive infantis. A gente tem visto assim, é isso que eu ia falar agora, Mariana. Não sei por quê, não, assim, de repente porque as escolas ficaram fechadas e a escola é um espaço público. Desculpa abrir essa observação,
Mas, assim, a gente tem observado, né? Você também trabalha na área de saúde, né? E Uhum. a gente Sim, tem observado um aumento. há 2 meses atrás eu peguei uma criança com a mãe falando de uma feridinha na boca, aí Isso, eu pedi para a dentista olhar e era sífilis. Quer dizer, ela sim. estava sendo abusada por um tio, né? Sexo oral. Então, Inclusive, a gestante com sífilis aparece, a criança dessa gestante com sífilis não tratada, a gente tem como descobrir vacina. que os molares infantis nascem em forma de amora e os incisivos, eles têm um formato de barril. Assim, a gente vê toda a questão de doenças venéreas, a gente vê na boca. Que E, coisa assim, incrível. me preocupa o seguinte, que não está sendo dado. Eu acho que assim, o direito, a medicina e a odontologia deveriam caminhar de mãos dadas em relação a esses relatórios, porque a gente observa muito mais e acaba passando despercebido, acaba que esses agressores, infelizmente, pais, tios, padrastos, irmãos, tem vários, né? Uhum. Vários próximos à criança, eles continuam fazendo vítimas, eles continuam fazendo vítimas porque não tem um olhar, seja na escola, seja no postinho, na unidade de saúde, seja e assim, quando chega no hospital, essa criança já passou por tanto trauma que a gente lá atrás a gente poderia ter evitado. E isso é uma coisa que a gente não tem protocolo, a gente não tem. Eu acho que é uma coisa, até uma ideia minha, não sei se os colegas que estão escutando eles concordam, a gente podia até fazer digamos assim, um protocolo para a gente tentar trabalhar as prefeituras, porque não é trabalhado. E a gente vê o aumento, eu pessoalmente, quando estou nas unidades, igual a colega falou, está tendo muito aumento. E a gente não está chegando a essas vítimas, essas crianças, a gente não está chegando no momento ideal, no momento certo. Entendi. Olha, veja bem, existe a fase da prevenção do crime, existe a fase da repressão do crime. Né? Nós tivemos uma pandemia que os crimes domésticos cresceram muito. Dentre eles, os crimes de violência doméstica mulher contra a mulher. E esses estupros, entre aspas, domésticos, consequência também desse convívio fechado, desse confinamento. Não sei qual é a ligação psiquiátrica ou psicológica de um confinamento com esses crimes. Né? Os casos que eu já presenciei mais foram casos de padrasto contra os enteados ou as enteadas. Né? Então, assim, essa questão que você falou sobre a importância dos conhecimentos da odontologia na identificação desses crimes, isso deveria ser mais explorado. E sabe uma coisa que eu ia te sugerir? Por que você não faz um TCC, o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, nessa seara? Né? Porque vocês têm que apresentar um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Né? E essa seara que você trouxe pode ser um início, não é? De uma modificação, cara. Você, por exemplo, apresentando esse trabalho de conclusão de curso, não é? Para o Conselho Nacional de Justiça, não é? Levando isso a conhecimento de órgãos que podem influenciar positivamente nisso, não é? Aos juízes da comarca. Eu acho que essas coisas começam através da pesquisa. E você já tem
esse conhecimento, eu sugiro a você desenvolver um trabalho de conclusão de curso nessa seara aí, entendeu? Como que a odontologia, né, poderia auxiliar na solução desses de outros crimes, né? Porque a gente fala muito em medicina legal, medicina legal, medicina legal, mas a odontologia está aí. E essa questão que você falou, não é? A formato dos molares, isso a gente não estuda em medicina legal. Eu estudo medicina legal há quanto tempo? E eu nunca vi isso. Nem nos livros que eu já li. Entendeu? Porque o campo é o campo da medicina legal, mas eita, pera lá. Essas questões aí que você colocou são extremamente relevantes. Né? Então, assim, fica a dica para você. Trabalhar um trabalho de conclusão de curso, quem sabe ele não pode ser o embrião de uma dissertação de mestrado, né? E com uma dissertação pronta, bem fundamentada e tudo, ou até mesmo o seu TCC bem fundamentado, isso já pode ser encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça, para, enfim, para os órgãos do Poder Judiciário também, para que tomem conhecimento. Não é? A gente sempre vê, não é? Abrir concurso para perito médico legal, mas e o profissional da odontologia forense, né? Era a hora da gente começar a ficar atento com esses detalhes aí. Brilhante a sua participação, Mariana. Tá? Se você precisar de alguma ajuda ao longo do seu TCC, estou aí para ajudar no que for possível. Eu gostei muito dessa cancha que você deu aí. Tá? Legal. Recomendações, ver se dá tempo, 15 para as 7. Eu vou parar aqui, queridos. A aula de hoje foi mais curta mesmo, comecei mais tarde, mas a gente, para não ficar picado, dá tempo de vocês descansarem um pouquinho a cabeça, porque daqui a pouco já vai começar. Vocês têm aula de quem hoje, depois da minha? Eu, segundo período, a gente tem civil. Nossa. Civil? Civil não, civil é terrível. Eu não aprendi nada de direito civil, nada. Nossa, com direito civil é muito grande. Começa e não termina nunca. Não é? Parece a caverna do dragão, o troço começa, mas nunca termina. Né? Do Walking Dead, cara. Walking Dead, o troço começa e não termina nunca. Né? É uma coisa assim que não serve para mim. Né? Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Tá? Parabéns pelas participações aí. Desculpem pelo atraso hoje, a audiência terminou muito em cima do laço mesmo, tá? Uma boa semana para vocês e no nosso próximo a gente continua daí, continua falando dos crimes sexuais, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Você também, Um tchau. abraço, professor. Tchau, Valeu. tchau.